Visitantes, sejam bem-vindos em nome de Jesus. É isso, né? Eu quero chamar aqui a pastora mais linda de toda a face da terra. Aleluia. Glória a Deus. Feche teus olhos. Pai, nós te agradecemos. O Senhor é bom e as tuas misericórdias se renovam a cada manhã sobre a nossa vida. Senhor, eu abençoo a minha esposa, para que ela seja instrumento nas tuas mãos nesta noite. Que a palavra seja uma palavra rema do teu coração, Senhor, para o coração dela e para a igreja. Seja uma palavra de libertação, de cura, de transformação para toda a igreja. Que venhamos sair daqui renovados, transformados e com o cálice transbordando em nome de Jesus. Amém? Boa noite, igreja. Graça e paz. Como é bom estar na casa do Senhor. Quem aqui tem esse mesmo sentimento no coração? Há 18 anos atrás, a minha história foi transformada quando eu pisei pela primeira vez na casa do Senhor. E desde então, eu amo estar aqui. Desde então, estar na casa de Deus para mim é um prazer que ninguém tira. E não um prazer por causa tão somente das pessoas, mas porque eu sei que é um lugar que Deus se agrada que eu esteja. Todas as vezes que nós nos colocamos na casa de Deus, talvez você possa trazer algumas memórias de que, eu estou vindo aqui buscar Deus, que eu preciso de respostas. Eu estou aqui porque eu sinto a presença de Deus. Mas se todas as vezes que você entender que vir à casa de Deus é uma oportunidade que você tem de entregar algo a Deus, a sua história passa a ser transformada, a sua história passa a ser mudada, porque o intuito do chamado de Deus na nossa vida não é o receber, mas é o transbordar, é o oferecer algo, porque receber, queridos, nós já temos todas as coisas dessa terra, tudo já é nosso, tudo já foi concedido pelo amor de Cristo. Então, quando nós chegamos na casa de Deus, eu preciso te dizer que você não precisa ficar desesperado naquilo que você vai receber, esteja pronto para entregar, porque o teu cálice vai transbordar. Todas as vezes que você entrega, você pode esvaziar o teu cálice, mas você não vai sair daqui com um cálice vazio, mas Deus vai fazer com que o seu cálice seja transbordado. Quantas vezes eu cheguei na casa de Deus destruída, quantas as vezes eu cheguei emocionalmente acabada, mas eu saía renovada. Quantas as vezes Deus, pela graça, me deu a oportunidade de subir no altar e liberar uma palavra da minha boca, e através da palavra que saía da minha boca, Deus restaurava a minha história. Não é sobre estarmos prontos em todos os dias, mas é estarmos prontos a dizer sim a Deus. Você precisa estar pronto para dizer sim a Deus em todas as circunstâncias, e estar na casa de Deus precisa ser um prazer para a sua vida. Entregar, 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 sorrir para as pessoas, amar as pessoas, liberar uma palavra de paz. Afinal, as pessoas chegam angustiadas, mas aquilo que você abre e que sai da tua boca transforma uma história, transforma uma família, transforma uma geração. Esteja pronto para entregar tudo, esteja pronto para dar tudo ao Senhor, porque quando você se esvazia, o seu cálice vai transbordar. Nessa noite Deus vai fazer o seu cálice transbordar, Deus fazer a sua história ser transformada. É tempo de sermos restaurados. Hoje é uma noite de restauração, igreja. Hoje é uma noite dele restaurar aquilo que está invisível dentro da gente, e através da restauração de dentro, todas as coisas serão transformadas diante dos nossos olhos. É tempo de vivermos o novo, é tempo de renovarmos a nossa aliança, porque ele está aqui, ele te atraiu sobre este lugar, e você não vai sair da mesma forma, em nome de Jesus, amém? Nós não vamos sair deste lugar da mesma forma, nós seremos transformados por aquilo que ele irá fazer em nós. Ele já está fazendo algo novo. Durante todo esse culto, a palavra já foi liberada, a adoração já foi entregue. Você entregou a sua adoração diante de Deus, e essa palavra ela vai vir para selar o seu coração, vai vir para marcar o teu coração, para abrir o teu entendimento. E todo entendimento transformado faz os milagres acontecerem em nós. Deus não tem interesse em mover milagres sem que você entenda do que está acontecendo.
Não é sobre explicar os milagres, mas é sobre compreender a grandeza de Deus. A água transformada em vinho não precisa ser explicada, mas uma coisa aquele pessoal, daquele casamento, aquelas famílias precisaram entender, que o vinho melhor ele é no final. Então eles não entenderam por que o vinho melhor estava no final, porque eles estavam habituados a dar o vinho melhor no início. Ali era, mas o vinho melhor foi no final. Então aquilo que às vezes nós precisamos entender, Deus vai trazer clareza. Não é sobre explicar os detalhes, mas é trazer clareza do milagre. Às vezes você está esperando entender os detalhes das coisas. Descansa o teu coração, se apegue ao Senhor, entrega tudo diante dele e ele vai te surpreender. Amém? É noite de sermos surpreendidos diante de Deus. Não podemos nos contentar em sair da mesma forma. Não podemos nos contentar em chegar na casa de Deus e falar: ai, eu não senti a presença. Ai, estava meio chato hoje, porque o fulano fez isso, porque a casa do fulano estava estranha, porque o pastor falou isso, porque aquilo não aconteceu do jeito que eu queria. Não podemos nos contentar em sair da casa do Senhor assim. Não podemos, porque uma vez que reunimos pelo nome do Senhor, faz-se necessário sermos transformados no nosso coração. Como o pastor está dizendo, é sobre um coração transformado. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, abrindo essa série de guerras interiores. Quem tem um chamado vai viver guerra interior. E você precisa saber disso. Talvez você chegou aqui hoje fugindo das guerras interiores. Mas se uma vez você tem um chamado, e todos aqui são chamados por Deus, todos são chamados, mas poucos são escolhidos, porque nem todos conseguem suportar as guerras interiores. Mas eu vim aqui te dizer que se você estava se sentindo fraco diante das guerras interiores, hoje é um renovo do céu, hoje é uma marca do céu sobre a sua vida, porque se você havia abandonado o teu chamado por causa das guerras, Deus está restaurando o seu coração hoje, está fortalecendo as suas entranhas, derramando algo novo sobre a sua casa, derramando algo novo sobre a sua família. É tempo de sermos restaurados, é tempo de vivermos o novo de Deus, é viver o chamado de Deus, mergulhando em águas profundas, mergulhando em águas profundas, mergulhando em águas profundas. Oh, dessas águas profundas é Ele que faz, é Ele que governa, é Ele que opera, é Ele que diz o sim, é Ele que diz o amém, é Ele que diz o não, é Ele que diz pare, é Ele que diz avante, é Ele que diz levanta, pega a tua cama e anda. É Ele que nos move, é a palavra dele que nos sustenta, e é sobre Ele que nos faz estar aqui. Ele é o único motivo de estarmos aqui, a presença do nosso Deus, a presença do nosso Deus. Por isso que nós não podemos resumir a nossa vida em sair da casa do Senhor da mesma forma. Nunca. Grave muito isso ao seu coração. São 18 anos de história. Por um tempo eu fiquei tão somente sentada, mas foi por um pouquíssimo tempo, queridos, porque eu me converti jovem, com 18 anos de idade, no ápice de querer viver a minha independência. Mas no momento onde eu entreguei a minha vida para Jesus, e desde então eu comecei a atuar aquilo que Deus me deu. Eu não sabia o que era ser pastora, eu não sabia o que era um chamado. Eu não tinha tido oportunidade de estudar, mas eu tinha um fogo que queimava no meu interior e que olhava para as pessoas e eu falava: eu preciso ajudar essas pessoas da mesma forma que eu fui alcançada. Eu preciso levar uma solução para essas pessoas, porque o meu Deus deu a solução da minha vida. Queridos, eu cheguei na casa do Senhor sem expectativa nenhuma na minha alma. A guerra interior que eu vivia era devastadora, a minha alma não conseguia encontrar descanso, a minha alma não via saída naquilo que eu vivia. Eu olhava para um lado, eu não via saída, eu olhava para o outro lado, era angústia. Eu olhava para todos os lados, eu não conseguia encontrar felicidade na minha vida. Mas hoje eu estou aqui para dizer para você que mais de 18 anos se passaram, e desde aquele dia que eu me encontrei com Cristo, Ele tem sido o motivo da minha alegria, Ele tem sido o motivo que me sustenta. As guerras continuaram, elas persistiram, elas se tornaram fortes em muitos momentos, foram mais difíceis do que lá de trás, mas Ele em todo tempo esteve comigo, Ele em todo tempo me sustentou. E sobre essa autoridade eu quero liberar sobre a sua vida, que o mesmo Deus que tem me sustentado
casado por 18 anos, Ele vai sustentar a tua vida, Ele vai sustentar a tua casa. Se você chegou aqui fraco, é tempo de você sair daqui restaurado, revigorado pela autoridade de Cristo. O poder dele está na casa, a autoridade se estabelece neste lugar, e hoje é dia dele mudar a sua história. Você vai sair daqui transformado em nome de Jesus. Você que crê e recebe, celebra Ele. É pra Ele. É pra Ele. Foi Ele que restaurou a minha história. Foi Ele que sustentou a minha família. Foi Ele que me deu uma família. Porque assim como o mundo lá fora ensina, pra que ter família? Nós vivemos dores na nossa casa e depois queremos crescer achando que nós não precisamos de família, porque afinal, lá é o lugar onde nós somos feridos, mas também é o lugar onde nós encontramos cura, queridos. A família é o lugar onde Deus permite que nós vivemos algumas dores, mas todas as dores que nós vivemos na nossa família, Ele vai transformar em glória do nome dEle. Eu poderia estar aqui dizendo várias dores que eu vivi, mas eu decidi falar daquilo que Ele fez na minha vida. Eu decidi falar daquilo que Ele restaurou na minha casa. E hoje eu falo com muita propriedade de muitas guerras interiores que eu vivo, mas muitas delas eu já vivi. Eu não preciso repetir novamente na minha vida, mas com autoridade liberar sobre a sua. O quanto é importante nós olharmos para o nosso coração. As guerras são invisíveis, queridos. As pessoas podem te olhar e falar: que lindo, que maravilhoso o seu jardim. Nossa, como você é incrível. Mas dentro de você está morto. Dentro de você está seco. Tem uma parábola e que eu quero fazer você refletir sobre ela. Existia um homem que tinha um jardim na frente da tua casa e tinha um jardim no fundo da tua casa. O jardim da frente da casa dele era um jardim bonito, cultivado, admirável. Um jardim que as pessoas olhavam e falavam: uau, que jardim bonito, que flores delicadas tem nesse jardim. Mas quando entrava para casa, aquele homem sabia que no fundo do jardim, no fundo da casa dele tinha um outro jardim. Só que aquele jardim do fundo, ele era um jardim abandonado. Ele parecia ser um pouco menor do que o jardim da frente. Então o homem olhou para aquele jardim do fundo e falou: não, deixa ele ali. E aquele jardim ficou abandonado. As folhas se tornaram secas. A sequidão estava naquele jardim, mas o da frente estava bonito. Então quando ele olhava para o da frente, ele falava: uau, que bom. Mas o de trás estava ali, abandonado. Até que um dia um vento bateu. Um vento muito forte, incontrolável, insustentável. A mão daquele homem não conseguiu impedir de um vento bater. E o tamanho foi aquele vento que as folhas que estavam e a contaminação do jardim do fundo começou a vir para frente. Então aquele vento começou a soprar e do jardim do fundo começou a lançar todas aquelas ervas daninhas que estavam naquele jardim do fundo e começou a soprar para o jardim da frente. E então aquele homem desesperado, ele começou a falar assim: eu vou orar, Deus cuida do meu jardim, Deus cuida do meu jardim, Deus protege o meu jardim. Mas aquele vento, as mãos dele não pôde controlar. Aquele vento fazia parte de algo natural que precisava acontecer. E aí de repente o tempo foi passando, o jardim da frente começou a ficar seco. Começou a ficar seco. As aparências não eram mais da mesma forma. Aquela beleza do jardim da frente já não era mais. As pessoas olhavam para aquele jardim e ao olhar para aquele jardim via que havia beleza, mas agora não tem mais. Então aquilo que era admirável para os outros já passou a não ser mais. E aquele homem começou a orar e desesperado e falou: Deus, o que é que está acontecendo? Porque agora o meu jardim da frente está igual ao jardim do fundo e não tem nem mais ninguém que admire o meu jardim. Ninguém mais olha esse jardim e fala: que bonito. Ninguém mais celebra esse jardim, porque agora ele está feio igual o de trás. E aí ele começou a orar a Deus e falou: Deus, o que aconteceu no jardim? Por que o meu jardim ficou assim? O inimigo se levantou tanto e agora aquele jardim, ele está ali daquele jeito. Deus respondeu a ele e disse: filho meu, não foi o inimigo. Não foi o inimigo que matou o seu jardim da frente. Foi o desprezo que você teve com o jardim de trás que fez com que o jardim da frente morresse.
Às vezes nós estamos desprezando as pequenas coisas na nossa vida e abandonando guerras interiores lá de trás. Mas eu preciso te dizer que algumas guerras que nós abandonamos lá para trás, elas podem matar as nossas coisas lá na frente, a beleza que havia. Esse homem tinha tanto a beleza e admiração por um jardim onde as pessoas viam, que ele se esqueceu do jardim lá de trás. Deus às vezes permite na nossa vida que o jardim das frentes perca a beleza. E é onde nós nos sentimos inúteis, pequenos, inválidos, porque afinal não tem beleza alguma em nós. Mas o que Deus estava ensinando para aquele homem era que nós não podemos desprezar as guerras interiores. São pequenos jardins, às vezes desprezáveis aos nossos olhos, mas um pequeno jardim tem a força de contaminar, sim, um jardim saudável. Por isso que precisamos olhar para as nossas guerras interiores e não desprezar aquilo que é invisível, porque aquilo que às vezes os nossos olhos não vê, nós temos uma tendência a desprezar. Da mesma forma que a nossa alma passa por guerras, o reino espiritual ele é muito mais real do que tudo isso que você vê. Todas essas belezas que nós estamos vendo aqui, todo esse conforto, o reino espiritual é muito mais real que isso. Então nós não podemos desprezar aquilo que não vemos. E hoje é dia que Deus te trouxe aqui para que você olhe para aquilo que você estava abandonando, porque você vai sair daqui restaurado. O seu jardim da frente vai se manter e o seu jardim de trás vai restaurar. O jardim de trás vai mandar sementes para o jardim da frente, o jardim da frente vai mandar sementes para o jardim de trás, e a glória de Deus vai se manifestar. Não haverá jardim abandonado, não haverá sequidão, não haverá abandono, não haverá rejeição que vai te parar, porque Deus está tocando nesse jardim da tua vida e limpando esse jardim, derramando sementes novas, adubando essa terra. Hoje é dia de adubar a terra, hoje é dia de molhar a terra, hoje é dia de derramar sementes, porque Deus está plantando projetos novos sobre o teu coração. Ei, tem projetos que precisam sair do papel e Deus está semeando o teu coração hoje. Antes estava sujo, ele não podia plantar, mas hoje está limpo. Eu declaro sobre a sua vida a limpeza desses jardins. Não haverá pendência sobre a sua vida, não haverá guerras escondidas, mas todas as guerras estarão diante de você e Deus se manifestará. Ele se manifestará, Ele se manifestará, Ele se manifestará. Vamos abrir comigo em Gálatas no capítulo 7, no capítulo 5, versículo 17. Gálatas capítulo 5, versículo 17. Diz assim: pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, o espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflitos um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. A carta do apóstolo Paulo à igreja de Gálatas, dos Gálatas, foi muito clara, dizendo a luta que existia entre o espírito e a carne. Um povo que se manifestava em maravilhas, assim como era a igreja. Havia manifestação, porém precisava de um alinhamento entre a carne e o espírito. Entender qual é a voz da carne, entender qual é a voz do espírito. Nós vamos viver uma guerra e essa guerra não é o inimigo. Você precisa entender que essa guerra da carne contra o espírito e do espírito contra a carne não é uma guerra do inimigo de Satanás. Ela é uma guerra sua. É uma guerra que eu e você precisamos vencer. É uma batalha que eu e você nos precisamos nos posicionar. Precisamos ter uma conduta, queridos. A nossa vida de oração, a nossa vida de entrega, tudo faz parte do trajeto. Mas o que vai fazer a diferença é o nível de conhecimento que você vai adquirir a respeito das guerras interiores, de conhecer a tua carne, de conhecer as vozes da carne e a voz do Espírito. Nós só conheceremos a voz do Espírito se nós lermos a Bíblia. Se nós entendermos a voz de Deus, qual é a voz de Deus, qual é o princípio da voz de Deus. Hoje é muito comum se distorcer a voz de Deus. Tem pessoas que chamam a voz de Deus aquela voz que agrada o seu coração. Mas eu não sei você. A voz de Deus, na maioria das vezes, na minha direção, sempre é uma voz que me corrige e que me gera dor e constrangimento. Eu não sei você. Se você está acostumado a ouvir a voz de Deus, só aquela que você gosta, toma cuidado, porque o diabo pode estar te enganando com os prazeres da sua própria alma. Lançando uma voz ao seu coração, como se fosse uma voz desejável.
A voz de Deus não é essa, queridos. Deus corrige. Em quanto tempo Deus corrigiu as pessoas? Quando Deus realinhou rotas. Quando Deus falou, pare, aí o que você está fazendo está errado. Ei, muda de lugar. Sai dessa mesa. Muda as amizades. Levanta a cabeça. A voz de Deus, ela muitas vezes vai ser contrária àquilo que a gente quer ouvir. E por ser contrária àquilo que a gente quer ouvir, não significa que não é de Deus. Significa que é o Espírito lutando contra a carne e a carne contra o Espírito. A nossa carne quer fazer o que é bom. Eu tenho certeza que muitos de vocês já falaram assim, hoje eu não vou para a igreja. Hoje eu não vou, mas na hora que vai para a igreja, volta com uma resposta de Deus. Essa voz de eu não vou para a igreja não é o Satanás, é o seu corpo dizendo, ai, que gostoso ficar em casa, choveu. Chove, o povo não vai para a igreja, nubla, fica nublado, o povo não vai para a igreja. Ficou friozinho, o povo não quer cumprir escala. Porque ficou friozinho, quer ficar debaixo do cobertor. Tem uma responsabilidade, deixa de cumprir, porque quer fazer prazeres da carne. Hoje é um tempo bom para fazer algo isso. Mas você tem um compromisso? Tenho, mas não tem problema. Deus também se agrada de eu estar com a minha família. Deus se agrada de você estar com a sua família, mas se você tem uma responsabilidade, você precisa cumprir com a sua responsabilidade. Uma vez que nós descumprimos com responsabilidades, nós estamos fazendo vontade da nossa carne. Então o apóstolo Paulo estava dizendo, é uma guerra sua. É uma guerra humana. E você precisa ter o consentimento dessa guerra, dessa batalha invisível, que você precisa se posicionar perante ela. Porque se você não se posicionar, o inimigo da nossa alma, aí ele vai entrar. O não posicionamento nosso diante das guerras internas vai fazer a ação do inimigo se manifestar em nós. Quando nós deixamos de agir concernente o que a palavra de Deus diz, você vai abrir uma porta para o diabo entrar na sua história. Descumprimento de princípios, descumprimento de estabelecimento de quem é pai, de quem é mãe, de quem é autoridade, tudo isso é uma porta de Satanás para entrar na sua vida. Porque nós estamos ensinando nessa geração, ou melhor, estamos aprendendo, ou melhor, não quero nem declarar que nós estamos aprendendo, mas estamos sendo influenciados por uma geração. E para que eu ouvir voz de pai e mãe? Para que eu ouvir voz de autoridade? Se aquilo que eu fiz era o meu melhor, se aquilo que eu fiz era tudo que eu podia fazer, se aquilo que eu obedeci do meu jeito. Ok, a gente reconhece isso, mas diante de Deus não tem essa conversa. Diante de Deus tem um caminho e Ele já planejou esse caminho, Ele já nos apresentou. Para isso nós vamos estar atentos a essas guerras, essa voz. Você que precisa dominar a tua carne. Tem esposos aguardando as esposas se posicionar para ver que a família vai dar certo. Tem mulher esperando o homem se posicionar para a família dar certo. A Bíblia não está dizendo que você tem que esperar. Cada um tem que cumprir o seu papel. Cada um tem que cumprir com alegria o seu papel. Servir em alegria com o seu papel. Para de postergar o teu chamado. Para vivermos um chamado, precisamos entender que vamos ter guerras. Elias viveu o seu chamado, de repente ele foi se esconder na caverna. Jonas foi viver o seu chamado, foi para outro lugar. Mas Deus alinhou ele. São guerras internas. O que nós fazemos com essas guerras internas? E eu quero trazer para você uma reflexão de uma pessoa que viveu uma guerra interna, foi confrontado, recusou e foi para um caminho de desgraça. Por que eu estou indo nesse extremo para você refletir, queridos? Porque a gente não pode brincar com o jardim que a gente deixa escondido lá atrás. Porque Ele tem o poder, sim, Ele tem. Deus é muito mais poderoso do que isso. Mas eu preciso que você saiba que um jardim abandonado tem o poder de mudar e de transformar, de fazer uma desgraça no teu jardim bonito. Você precisa saber disso. Porque quantas pessoas nós atendemos que elas saem de um extremo e entram do outro e falam, do nada, que do nada, meu filho. Essa é a guerra interna aí que você desprezou. Essa guerra interna aí que você não buscou ajuda. Essa guerra interna aí que você ouviu uma correção e desprezou. Porque achou que não era para você. Deus sempre vai enviar pessoas para confrontar a gente nos trajetos. Porque se você está vivendo uma guerra interna, significa que o Espírito está vivo dentro de você. O Espírito está vivo, a carne está brigando, o Espírito está vivo. A hora que parar essa guerra, meu irmão, eu preciso te dizer, tu vai estar afundado no capiroto. Então você vai sair daqui se alegrando pelas guerras internas, não se achando a pessoa mais mazelenta da vida. Ainda que quando a gente tem as guerras internas, a gente se sente cheio de mazelas. Mas você precisa entender que você pode chorar, mas você não pode ficar nesse lugar.
Porque nós temos um Deus que nos cura, nós temos um Deus que salva, nós temos um Deus que restaura, um Deus que prepara uma mesa para se sentar conosco, um Deus que está vivo, um Deus que ressuscitou por causa de você, um Deus que te ama. Ele não pede nada em troca, mas Ele te ama. Ele não fica exigindo nada de você, mas Ele te ama. Você falha com Ele, Ele continua te amando. Você vira a costa para Ele, Ele continua te amando. Você o rejeita, mas Ele não te rejeita. Ei, é esse Deus que está com você nas guerras. Você nunca está sozinha, você nunca está sozinho. Ele está com você e é o maior interessado em te tirar deste lugar. Ele diz para mim e para você hoje: levanta, levanta, igreja, sai deste lugar. Levanta, igreja, sai deste lugar, porque não é este lugar que eu preparei para você. Eu preparei a minha glória, eu preparei os meus milagres, eu preparei a prosperidade, a abundância, o governo, o domínio, pisar em serpente e escorpiões, derrotar o maligno e o nome dele ser reconhecido na tua casa, na tua igreja, no teu trabalho, na tua cidade, nas nações da terra, através de você. É esse Deus. Você pode até se sentir sozinho, mas hoje você vai se lembrar desse Deus. Nós vamos ler Mateus no capítulo 26, versículo 20. Esse campo de batalha ninguém está vendo. É um campo de batalha que muitas vezes vai passar despercebido diante dos olhos de muitas pessoas. É um campo de batalha que as pessoas podem ignorar. As pessoas podem chamar de frescura, mas não é porque elas chamam de frescura que você vai ficar esperando elas mudarem o conceito delas. Você precisa se lembrar do seu Deus. Nós vamos ler Mateus capítulo 26, versículo 20, diz assim: ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12. Então enquanto comiam, ele disse: em verdade, digo que um de vocês me trairá. Eles ficaram muito tristes e começaram a dizer-lhe um após o outro: com certeza não sou eu, Senhor. Jesus afirmou: aquele que comeu comigo do mesmo prato há de me trair. O Filho do Homem irá, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Melhor seria que nem houvesse nascido. Então Judas, que o trairia, disse: com certeza não sou eu, Rabi. Em outras palavras, Rabi representa mestre. Jesus afirmou: foi você quem disse isso. Enquanto comiam, Jesus pegou o pão, deu graças, o partiu, deu aos seus discípulos dizendo: peguem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida ele pegou o cálice, deu graças e ofereceu aos seus discípulos dizendo: bebam deles todos vocês. Eu lhes digo que de agora em diante não beberei desse fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino do meu Pai. Até aqui. Vou ler o 30. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Até aí. Bom, eu vou representar a cena ideal para mim e para você. O lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, fazendo o que é certo. Sim ou não? A mesa da ceia representa isso para mim e para você. O lugar certo, junto com Jesus. Na hora certa, de frente com Jesus. Fazendo o que é certo, partilhando o pão com Jesus. Fazendo o que é certo, ou seja, tudo era certo naquele ambiente. Aos nossos olhos, sim ou não? A gente fala muito isso. Quem já falou muito isso? Tu está na hora certa, no lugar certo, fazendo o que é certo. O coração do outro lado. O ambiente não pode determinar o seu coração. E você precisa tomar cuidado com isso. Porque às vezes nós somos pegos por informações como essas, mas o nosso coração está longe de toda essa cena aí. Lá nesse lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, fazendo o que era certo. No momento da ceia, num lugar marcante, num ambiente marcante, fazendo algo marcante que até hoje eu e você repetimos a mesma coisa. Por uma ordem de Deus. No momento sagrado, no momento maravilhoso, no momento de graça, no momento de cantor, no momento de alegria, existia um traidor.
Por que que no momento de alegria, no momento de adoração, no momento de festejar, no momento especial, sentar-se à mesa, celebrar-se antes da Páscoa, era tudo especial, era tudo lindo, era tudo belo? Por que que naquele lugar existia um traidor? E nós vamos entrar no contexto de Judas para entender por que que ele era um traidor. O que que fez Judas um traidor? Tem gente que fala, porque ele era ruim mesmo. Deixa eu respirar mais um pouco. Às vezes nós estamos em mesas como essa, com o coração longe das mesas. O que fez Judas ser um traidor é porque ele vivia uma guerra interna. E ele viveu essa guerra interna sozinho. E não é porque é coitadinho dele que ninguém ajudou o Judas. Não é verdade. Judas caminhava lado ao lado. Judas representava não o filho pródigo que foi embora. Ele representava o filho que morava dentro da casa e desprezou o que ele tinha dentro da casa. A gente prega do filho pródigo, aquele que foi embora. Mas quantos estão de dentro desvalorizando o que estão vivendo? Por quê? Por causa que não conseguem lidar com as guerras internas. São levados pelo mundo por causa das guerras internas. Aquelas que são invisíveis, são conduzidos pelo sentimento e pela onda. Ai, agora é novo, vamos todo mundo lá, vamos! Lá tem poder de Deus, lá tem glória de Deus, lá tem fogo do céu. Tem, mas não tem obediência, não tem submissão. Então onde tem poder de Deus sem obediência e submissão, é um ambiente de traição. Não tem como a glória de Deus se manifestar num ambiente cheio de poder e as pessoas não saberem se submeter. Vai lá. Vai nos poderes. Vai nos movimentos e não se submeta. É isso que acontece, sabe por quê? Porque existe uma diferença na fala dos discípulos e na diferença da fala de Judas. Quando Jesus foi muito love, né? Olha, aquele clima maravilhoso, sabe? Você fala assim, quebrou o clima. Mesa preparada, vamos viver a Páscoa, aquele ambiente maravilhoso. De repente Jesus levanta e fala, olha, um de vocês vão me trair. Se fosse no dia de hoje, o que a gente ia falar? Jesus acabou com a mesa. É ou não é? O povo ia se levantar e falar, Jesus acabou com tudo. Acabou com tudo, que vem com esse papo de traidor. Aí, ó, que clima pesado, que negócio chato. Podia ter aproveitado a mesa, tava no lugar certo, todo mundo reunido. Mas Jesus não deixou de fazer o que o Pai pediu para ele fazer, porque ele precisava agradar o coração do discípulo. Às vezes a gente deixa de fazer o que precisa fazer porque você quer agradar o coração da pessoa que caminha do teu lado. Mas eu preciso dizer isso com autoridade. Para de querer fazer as coisas só para agradar os outros e desobedecer à vontade de Deus. Jesus não fez isso na mesa. Ele não fez isso na mesa, não. Quebrou o clima. Humanamente falando, estou parafraseando o contexto. Quebrou o clima, vai me trair. Aí alguns discípulos já se entristeceram, sabe? Pesou o clima, sabe? Aí pesa o clima. A Bíblia diz que eles se entristeceram e alguns deles se agitaram e começaram a dizer assim, não sou eu, né, Senhor? Ele falou assim, com certeza não sou eu, Senhor. Então entre eles ficavam, com certeza não sou eu, com certeza não sou eu, com certeza não sou eu. Aquele clima, entristecido. Mas a Bíblia diz que daí Jesus fala, aquele que comer, aí depois o Judas ele fala, com certeza, não sou eu, mestre. A diferença é que o traidor estava na mesa, no lugar certo, na hora certa, fazendo o que é certo, mas olhando para o dono daquela mesa de forma errada. Aquele que estava liderando aquela mesa, aquele que estava posicionado diante da mesa, ele não olhou como Senhor. Ele olhou como mestre. Mas qual é o problema, pastor? É ele ter olhado Jesus como mestre, porque afinal Jesus era mestre mesmo. Mas queridos, eu preciso que você entenda que às vezes nós olhamos como mestre pessoas de referência na nossa vida. Pessoas aquela que eu olho e falo assim, eu aprendo com ela. Ela é uma pessoa boa, ensina algo bom. Mas não tinha submissão alguma. Ele já tinha quebrado totalmente o distanciamento. Já havia um distanciamento gigante entre ele e Jesus.
Porque havia momentos em que Jesus se manifestava como mestre, ensinando. Mas existiam alguns momentos que Jesus se personificava como um Senhor, onde eles diziam: Senhor, meu mestre, meu Senhor. Aquele momento, o lugar e o ambiente certo era que Jesus era o Senhor. Jesus estava liderando, dando uma ordem, dando uma instrução, ensinando para eles um princípio eterno que até hoje nós praticamos e praticaremos na eternidade. O princípio da mesa com vinho novo, como a palavra de Deus diz. Haverá um vinho novo sendo derramado sobre nós lá nas bodas do Cordeiro. Aquilo que nós acabamos de fazer aqui, nós faremos com Cristo nas bodas do Cordeiro. Então Jesus não era um mestre, alguém que eu vou ouvir, alguém que eu vou tão somente ouvir. Por quê? Porque um mestre, eu sou tendencioso a desprezar alguns ensinos dele. Já tinha se quebrado o princípio da submissão sobre a vida de Judas. A guerra interior de Judas levou ele para esse lugar. E eu vou te mostrar, sabe por quê? Pega isso aqui comigo, olha aqui, igreja. Sabe por quê? Judas, através dessa guerra interior, ele quebrou o princípio da submissão. Porque Judas, quando ele começou a seguir Jesus, quando ele se tornou lado a lado de Jesus, ele viu em Jesus um potencial de fama, um potencial de ser conhecido. Então eu vou andar do lado de Jesus, porque afinal Jesus tem fama, Jesus está fazendo milagre, o povo aqui está massacrando a gente, o governo dos romanos massacra, o povo judeu que está nas sinagogas implica religiosidade. Esse cara vai vir solucionar tudo. Judas olhou para Jesus acreditando que Jesus seria esse cara. Só que ele teve a oportunidade de andar com Jesus e mudar a mente dele. Porque antigamente os reis eram instituídos como um poder maior. Então o poder maior se tornava relevante, se tornava autoridade, sabe? Tudo aquilo que a gente gosta, tudo aquilo que o humano gosta, ser reconhecido, ser valorizado, ser aceito, isso é uma necessidade da humanidade. Você precisa entender que isso está em você, viu? Porque quando você acha que você não está sendo querendo isso, você está mergulhado nisso. Quando você acha, não busco valorização nunca, e bate no peito isso, eu preciso te dizer que provavelmente você está mergulhado nesse lugar e por isso você não está vendo. Mas a luz chegou sobre a sua vida e agora você está vendo. Então Judas, ele tinha essa intenção, a guerra dele começou porque ele queria isso daí. Só que ele começou a andar com Jesus e ele começou a ver que Jesus, em vez de estar no meio das autoridades, que ele também ensinava no meio das autoridades, Jesus começou a andar com aquele que estava ramelento, com a perna quebrada, cego, o desprezado ali. Jesus começou a dar atenção para algumas pessoas que ao olhar de Judas ele não precisava dar. E isso começou a ter uma guerra interna na vida de Judas, porque ele falou assim: como assim o cara tão influente, o cara tão cheio de poder, enviado de Deus, vai agir dessa forma? Ele não se permitiu ser moldado pelos ensinamentos quando Jesus... Oh, meu querido, eu fico imaginando essa cena, eu até escrevi isso no meu terceiro livro lá, Ser Perfeito. O monte da bem-aventurança, aquela multidão no monte, aquele rio, aquele mar da Galileia lá embaixo. Olha como eu tenho memória desse dia. A Bíblia diz que Jesus sobe no monte, a multidão ali, multidão, querido, não eram os amiguinhos não, era a multidão. A Bíblia diz que Jesus se assenta para ensinar. Jesus senta para ensinar. A guerra interna de Judas, ele foi sustentando tanto a guerra interna dentro dele, com as ideias dele, com aquilo que ele acreditava, com os limites humanos dele, que ele olhava essas coisas de Jesus e ele não foi profundamente transformado. Porque, queridos, você olhar uma pessoa de autoridade, uma pessoa fazendo um milagre diante de você, e de repente no meio da multidão, gente, ela sentar. Ai, meu Deus, ele sentou. Ele demonstrou humildade no meio daquela multidão. A multidão podia pisar nele, a multidão podia destruir com Jesus, mas Judas viu essa cena e na guerra interna da mazela da alma dele, ele não conseguiu entender que o que Jesus estava fazendo era um ato de manifestação do próprio Deus encarnado na terra. Mas ele achou, o que ele achou? Se permita construir na tua mente o que é que Judas achou quando ele viu essa cena. E quando Jesus começou a falar, ó, bem-aventurados os pobres de espírito. Pobre? Pobreza para Judas? Acho que ele ouviu essa palavra e falou, o quê?
Esse Jesus aí tá doido. Diga misericórdia, você já pegou o que Deus está dizendo. Ele não sabe para onde ele está indo. Jesus não sabe do poder que ele tem. Jesus não sabe da influência que ele tem, porque a guerra interna de Judas era a fama, era reconhecimento, e as dores e as feridas da nossa alma, rejeição, abandono, só busca isso. Eu sou profissional da área pela graça há 8 anos, e todas as pessoas que vivem feridas profundas como essa, 99,9% da geração busca ser reconhecido quando está sendo rejeitado, abandonado, traído, humilhado. E se a gente não observa essa guerra interna, é aquele jardim lá do fundo que a gente abandona e que mata todos os nossos jardins preciosos. Judas viu essa cena e desprezou. Judas viu Jesus falando sobre bem-aventurança. Judas viu Jesus caminhando, uma mulher tocar na orla da veste dele e Jesus parar tudo e falar: alguém me tocou, saiu virtude de mim. Judas viu essa cena, mas a guerra interna dele continuou. Por quê? Porque ele olhava e desprezava o aprendizado. Ele chamou Jesus de mestre, mas ele se apegou a palavras de Jesus e não à vida de Jesus. Ei, você é a Bíblia que as pessoas estão lendo. Você é a Bíblia que as pessoas estão lendo. Mas eu preciso te dizer algo: ainda assim vai haver algumas pessoas que não vão ler a Bíblia da forma que tem que ser lida. Mas não é porque tem algumas pessoas que não leem a Bíblia da forma que tem que ser lida que você vai parar de mostrar o que a Bíblia diz de fato através da sua vida. Jesus não parou de fazer o que era certo fazer porque Judas não estava olhando. Você acha que Jesus já não sabia e olhava para Judas e via que Judas estava enfiando o dinheirinho no bolso? Eu, mero humano, consigo ver algumas coisas assim na vida de outros. Imagine Jesus, que é o Deus encarnado na terra. Imagine se não. Jesus já sabia que quando Judas botava as moedinhas no bolso, ele estava vivendo uma guerra interna, mas ele estava se recusando a aprender de verdade. Ele estava vivendo uma guerra interna cheia de orgulho. Ele estava vivendo uma guerra interna cheia de si mesmo. Eu vou dar conta, eu consigo. Muitas pessoas eu atendo e falo: você precisa fazer terapia. Ah, não, eu não preciso. Então continua do mesmo jeito. Ah, não, eu creio que Deus vai me curar. Ok, você passou a crer agora? Ou você está crendo faz tempo? Não, eu creio faz tempo. Mas então me apresenta que Jesus é esse, que Ele não te curou até agora, que eu não estou entendendo. Porque o meu Jesus não é assim. É porque você deixou de fazer o que você tem que fazer, queridos. Porque eu não diminuo o meu Deus por causa daquilo, dos resultados que eu não tenho. Você nunca pode diminuir Deus por causa da ausência de resultado na tua vida. Deus continua sendo Deus. Você falha, você erra, você escorrega, você mente. Você não passa de uma farsa. Você bota máscara na tua cara. Você veste uma roupa bonita e finge que tá tudo bem. Você ignora as correções. Você vive todas essas coisas. Mas Jesus está vendo o teu coração de verdade. As pessoas podem ver: que bonitinho, ai que lindo. Mas não, Jesus não é assim. Ele não diminui quem Ele é por causa da minha e da sua falha. Ao contrário, Ele está olhando a minha e a sua falha e falando: ai, meu filho vai ser transformado. Eu acredito, vai dar tudo certo porque eu consegui. A mesma forma que eu me rendi e consegui, Ele está dizendo para mim e para você: é tempo de se render. Nós vencemos as guerras internas quando aprendemos a nos submeter, aprendemos a nos render. Ao invés de olhar para nós, nós olhamos para o outro e deixamos Deus ministrar, deixamos Deus entrar, deixamos Deus falar. Não resumimos a nossa história com nós mesmos, com o nosso próprio entendimento, mas resumimos a nossa história pela entrega em Cristo Jesus, aquele que nos salvou, que se rendeu por amor de nós. Judas olhou o mestre, mas os discípulos olharam o Senhor. O senhorio na nossa vida de Jesus é a forma mais profunda e grandiosa que eu e você podemos curar a nossa alma. A terapia ajuda muito. Já atendi muitas pessoas que nem são cristãs sendo transformadas e depois aceitaram Jesus. Aí a gente para pro processo que aceitou Jesus, agora já sabe caminhar. Mas eu já atendi muito crente que resistia e que eu interrompi o processo. Falei: irmã, com todo amor, carinho, porque eu não era pastor ali, né? Com todo amor e carinho, falei: olha, né? Guarde seu dinheiro aí, cuide da sua vida. A hora que você se sentir pronto para ser restaurado mesmo, você volta.
Aí a gente acha um horário para você. Já chegou muito crente assim, mas eu vou dizer uma coisa para você, nunca chegou gente fora da igreja no nível que eu já atendi crente. E eu não estou dizendo isso para dizer que crente é ruim, não. Eu estou dizendo isso porque às vezes crente é mal acostumado, com vícios emocionais, com uma arrogância e uma prepotência religiosa, que acha que não tem guerra interna. E cai na sua própria guerra interna. Ah, o meu problema é o meu marido. Ah, porque meu marido é isso, minha mulher é isso. Aí troca de marido, a BO continua. Quantas pessoas já chegaram diante de mim e eu falo, vai fazer terapia, que senão você vai buscar o mesmo marido. Vai fazer terapia, muda a sua vida, entrega para Jesus, muda de verdade, você vai achar uma mesma mulher. Aí acha que eu tô falando abobrinha, aí casa de novo, aí não trata, aí daqui a pouco vem com o mesmo problema. Aí o que a gente faz? Bota o óculos, respira, e a gente chora junto. Aí dá vontade de falar, não te avisei. Fica nessa lenga-lenga de achar que a vida vai mudar quando você muda de pessoas do seu lado. Ei, para de achar que o problema da sua vida é os outros. O problema é você. Você que é o problema. Você que é o problema. Que fica culpando o irmão do teu lado e achando que o problema da sua vida é o irmão do teu lado. Aí você vai e mata o irmão. Você vai e acaba com o irmão. Você vai e degrine o irmão. Você fala, ah não, eu tô só abrindo meu coração. Mas porque você está com a guerra interna. Ei, guerras internas precisam ser resolvidas no altar. Sabe que altar? Não é isso aqui literal não. É entender que nós precisamos levantar algo ao Senhor. Guerras internas não se vence falando, abrindo o coração para a irmã da vizinha. Porque a irmã vizinha sua às vezes está com a mesma dor. E ela vai falar, é verdade, você tem razão, eu também sinto a mesma coisa. Aí fica uma dor ali, com outra dor aqui, com outra guerra interna. E aí a hora que vê, tá todo mundo nessa guerra interna. Aí tá todo mundo achando, o mundinho começa a ser criado. Aí a empresa começa a cair. A igreja começa a viver guerras. E o problema não é você. O problema é o líder que está ali. Aí na sua casa começa a ter problema. O problema não é você que negligenciou e encolheu as mãos. O problema é seu marido, o problema é sua esposa, o problema é seu filho que não obedece. Quantas mães a gente atende, pais, a gente atende. Ah, o problema é meu filho, pastor, você precisa atender meu filho. A minha vontade é pegar no colarinho com toda essa intensidade que você imagina e falar, irmã, em nome de Jesus, educa o teu filho no caminho e seja homem e mulher de verdade. Para de ser pau mandado de filho. Ei, uma criança de 10 anos mandando na casa, é muita guerra interna que você está vivendo, prepotente, arrogante. E achando que tá bonitinho. Ai, meu filho precisa disso. Ai, ele precisa de uma chinelada. É verdade, porque se você não corrigir o teu filho, o mundo vai bater nele. E eu não estou profetizando não, eu estou dizendo que o mundo não está brincando não. O mundo sutilmente vem bonitinho, mostra a cinta, fala, olha que lindo, ela vai te embelezar, depois ó, bate. Sabe por quê? O inferno é ranger e arder, é ranger de dentes, queimar no inferno, meu querido, é bater feio. Eu prefiro corrigir minha filha e ver ela chorando, me levantar e orar do que saber que um dia ela vai ficar sofrendo porque eu deixei de fazer o que tem que fazer. Sabe por que a gente deixa de fazer o que tem que fazer? Porque a gente está com guerras internas mal resolvidas. Os achismos da vida. Quem ora, busca a palavra. Quem busca atentamente a autoridade e reconhece a autoridade. Eu acredito sim, não é porque eu sou pastora não, porque eu também tenho um pastor sobre a minha vida. Eu não me movo enquanto eu não escuto a voz do meu pastor direcionar uma palavra para mim. Pode estar nebuloso, pode ter oportunidade, pode vir proposta, pode vir contratos, pode vir bonito. Mas se eu não tiver uma voz do meu pastor, eu não me movo. Eu falo, é bonito, mas eu não vou, porque eu não ouvi ainda da voz da boca dele. O povo chega hoje pra gente, pastor, eu preciso te dizer que Deus falou comigo, amém. E você veio falar comigo pra quê? Ah não, pra senhora orar? Depois que já tá tudo certo, eu não entendi que tipo de oração que tu precisa. Porque você já tem certeza que vai dar errado, aí você quer que eu ore num caminho pra amenizar o impacto da tua decisão que você tomou sozinho, por arrogância? Sabe por que eu estou chamando você de arrogante, queridos? Em nome de Jesus, coloque muito amor nas minhas palavras. Eu prefiro que você sinta alguma ira de mim hoje por ouvir essas palavras do que a hora que você cair e voltar estribuchado aqui. Ou pior, porque quem volta ainda alcança misericórdia, mas muitos se estribucham e nunca mais voltam. Eu prefiro dizer essa palavra sabendo que você pode voltar
machucado, porque eu vou sarar a tua ferida, eu vou junto chorar com você, do que ver que você vai virar a costa e vai falar assim, não tem mais jeito. Nós vivemos uma guerra interna. Paulo estava dizendo isso à igreja de Gálatas, lá a carta dele, falando, olha, é uma guerra da alma com o espírito. A carne quer fazer o que o espírito não quer. O que faz a gente negligenciar o nosso chamado é por causa dessas guerras internas. E a solução na vida de Judas estava diante dele, na mesa, no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa, com tudo bonito, e ele enfiou o pé na jaca. No contexto literal, tá? Deixa eu explicar. Pé na jaca é um contexto que você fala assim, deu errado. O lugar era certo, a hora era certa, o ambiente era certo, estava com as pessoas certas, Jesus, os discípulos, lindo. E Jesus falou para ele, é você. Aí às vezes a gente fala, é tu, a pessoa fala, não é que você tem que amar, mas dá uma disfarçada, vira a costa e chora. Quantas vezes no trabalho, às vezes eu recebia umas críticas de um chefe, que eu tinha um chefe assim, uma benção na minha vida. Ele foi uma benção mesmo, porque ele me esculachava na frente das pessoas, mas com ele eu aprendi a estar aqui hoje na igreja sorrindo diante de um monte de gente que me esculacha. Porque eu estava lá trabalhando bonitinho, ganhava meu salário, tinha um bom salário, uma boa influência, tudo bonito. Mas eu levantava e apresentava o meu chefe, ele falava, ei, puxa vida! E falava assim bonito, desse jeito. Eu tinha 23, 24 anos. Cadê os de 23 e 24 anos que não conseguem tolerar nem o nariz torto? Em nome de Jesus, tu vai ser forte, porque você é pastoreado por mim, vocês são homens e jovens fortes, mulheres fortes. Aí ele falava assim e me humilhava, eu ali, ó, com aquela cara que eu não sabia que cara que saía na hora. Eu só sei que assim eu virava a costa. Eu nunca levantei a voz para ele. Eu tinha todas as minhas razões, porque ele reclamava, sabe do quê? Porque eu mudava a cor da planilha. E ele tinha dificuldade para lidar com as alterações das cores. Acho que tinha TDAH na época, não existia esse negócio. Acho que ele tinha alguma deficiência. Aí eu mudava a cor, ele ficava chocado com a planilha. Ele não entendia, eu explicava para ele e ele falava, puxa vida, por que você trocou essa cor? Aí eu lia. Falava palavrão ainda, muitos palavrões. Eu virava a costa e ia chorar no banheiro. E depois, não importa, eu levantava com a cara de choro e voltava a trabalhar. Hoje continua acontecendo isso. Mas o povo vira a costa e vai embora. Muda de casa, muda de marido, muda de filho, abandona igreja, rasga o ministério, vira a costa para Deus e fala, mas Deus me ama. Deus me ama porque Ele me entende. É claro que Ele te ama, querido, mas Ele não pode dar algo na sua mão se uma hora está bem, outra hora está ruim. Uma hora você diz que sim, outra hora você chuta o balde. Uma hora diz eu amo, outra hora fala eu odeio isso daí. Não dá. Quem oscila em dois lados não está pronto para chamado. Mas eu vim aqui te dizer que hoje Deus está derramando com autoridade, porque você é um homem e uma mulher posicionados